Gente, uma questão super tradicional de segunda lei de Mendel é que o cara coloca assim: dado o cruzamento azão azinho, bezão bezinho, com azão azinho, bezão bezinho, qual vai ser o número de possíveis genótipos entre os descendentes desse cruzamento? Ei, alguém vai lá e briga comigo. Pô, Landinho, não entendi nem a pergunta. Imagina como é que eu vou resolver isso aqui. Ora, pegue, moçada, isso aqui e bote lá naquele quadradão. Se você colocar no quadradão, você vai poder perceber que, dentre os descendentes desse cruzamento, nós podemos ter os seguintes genótipos. Os filhos podem ser dominantes para A, dominantes para B, dominantes para A, heterozigotos para B, dominantes para A, recessivos para B. Heterozigotos para A, dominantes para B, heterozigotos para A, heterozigotos para B, heterozigotos para A, recessivos para B. Recessivos para A, dominantes para B, recessivos para A, heterozigotos para B, recessivos para A, recessivos para B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 possíveis tipos de genótipo. Ora, gente, fazer desse jeito na marra, além de não ser nada fácil, você tem um alto risco de errar, né? Especialmente se o cara, ao invés de colocar 2 pares, colocar 3 pares. E aí, nesse caso, como é que você vai desenrolar? Ora, faça como qualquer questão de segunda lei de Mendel. 1 de cada vez e multiplica com o resultado. Por exemplo, esquece o B, vamos só para o A. Azão, azinho com azão, azinho. Azão, azinho com azão, azinho. Os descendentes podem ser azão, 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 azinho, azão, azinho ou azinho, azinho. Gente, quantos possíveis genótipos diferentes eu tenho aqui? Vamos contar comigo. Homozigoto dominante 1, heterozigoto 2, heterozigoto A igual a esse, não conta, homozigoto recessivo 3. Que quer dizer que você tem 3 tipos de genótipo. Ou o cara é homozigoto dominante, ou ele é heterozigoto, ou ele é homozigoto recessivo. Isso para o Pará. Fiz o Pará, vamos para o Pá B. Bezão, bezinho com bezão, bezinho. Bezão, bezinho com bezão, bezinho. Ora, moçada, os descendentes podem ser bezão, 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 bezinho, bezão, bezinho, bezinho, bezinho. Gente, quantos possíveis genótipos eu tenho entre os descendentes? Me ajuda? Homozigoto dominante 1, heterozigoto 2, heterozigoto é igual a esse, então não vou contar, homozigoto recessivo 3. Notem que genótipos diferentes, homozigoto dominante é 1, esses dois são heterozigotos, heterozigoto 2, homozigoto recessivo 3. O que quer dizer nesse caso? 3 para o par B. Ora, 3 genótipos para o par A, 3 genótipos para o par B, 3 vezes 3, 3 ao quadrado, 9. Detalhe, exatamente os 9 que eu encontrei quando eu contei na marra. Ou seja, eu poderia, moçada, fazer o quadradão, eu poderia contar na marra, ou eu posso brincar de segunda lei de Mendel. 1 de cada vez e multiplico os resultados. Só o par A, só o par B, 3 possíveis genótipos para o A. Homozigoto dominante, heterozigoto ou homozigoto recessivo. 3 possíveis para B. Homozigoto dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo. 3 vezes 3, 3 ao quadrado, 9. Detalhe, sabe por que foi 3 ao quadrado? Que eu tenho 2 pares. Se fossem 3 pares, seria nesse caso 3 elevado ao cubo. 4 pares, 3 elevado à quarta. N pares, 3 elevado a N. E o número de descendentes, e o número de possíveis genótipos nos descendentes, no caso da segunda lei de Mendel, é 3 elevado a N. Estava comentando que eu não gosto de fórmula, eu tenho medo de você não lembrar da fórmula, confundir a fórmula, ou não lembrar dos detalhes na fórmula, porque essa fórmula só vale para cruzamento de heterozigotos. Se você tiver um par que não seja heterozigoto, ora, moçada, essa fórmula já não vale. Ah, e nos casos de dominância completa. Se tiver codominância, dominância incompleta, polialelismo, nesse caso, já não está valendo. Outra pergunta clássica que pode aparecer: qual é o número de possíveis fenótipos nos descendentes de um cruzamento?
Ô Landim, de novo, não entendi muito bem a pergunta. Beleza. Gente, quando eu cruzo azão, azinho, bezão, bezinho, com azão, azinho, bezão, bezinho, se eu montar o quadradão, o cara pode ser dominante para A, dominante para B. Dominante para A, recessivo para B. Recessivo para A, dominante para B. Recessivo para A, recessivo para B. Então ele pode ser duplo dominante, dominante por primeiro, recessivo por segundo, recessivo por primeiro, dominante por segundo, ou recessivo, recessivo. O que dá 1, 2, 3, 4 possíveis tipos de fenótipo entre os descendentes. Ora, eu poderia, moçada, fazer desse jeito, eu poderia fazer no quadradão, mas tem uma maneira mais simples. Que tal, moçada, nesse caso, se a gente brincar de segunda lei de Mendel, um de cada vez e multiplica os resultados. Azão, azinho com azão, azinho, dá isso aqui. Quantos fenótipos diferentes a gente tem? Fenótipo agora. Azão, azão é dominante, azão, azinho é dominante, azão, azinho é dominante, azinho, azinho é recessivo. Fenótipos, ou a galera é dominante, ou a galera é excessiva. Então você tem 2 possíveis fenótipos entre os descendentes. Fiz o A, vamos para o B. Bezão, bezinho com bezão, bezinho. Deu isso aqui. Quantos fenótipos diferentes eu tenho? Bezão, bezão é dominante. Bezão, bezinho é dominante. Bezão, bezinho é dominante. Bezinho, bezinho é recessivo. Em termos de número de fenótipos, esses 3 são dominantes, esse aqui é recessivo. Só tem 2 tipos então. Ou o cara é dominante ou o cara é recessivo. Dominante ou recessivo, 2 fenótipos. 2 para o par A, 2 para o par B, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 4. Detalhe, os mesmos 4 que eu encontrei bem aqui. Detalhe, sabe por que foi 2 ao quadrado? Porque são 2 pares. Se fossem 3 pares, seria 2 elevado a 3. 4 pares, 2 elevado a 4. N pares, 2 elevado a N. E a fórmula para o número de fenótipos nos descendentes de um cruzamento na segunda lei de Mendel será 2 elevado a N. Novamente, eu lembro, não gosto de fórmula. Daí, cuidado quem vai aplicar a fórmula, cuidado, moçada, para não se confundir. A fórmula só vale quando eu estiver cruzando heterozigotos e quando for um caso de dominância completa. Se não for cruzamento de heterozigotos, se tiver codominância, dominância incompleta, se tiver algum caso de polialelismo, a fórmula não pode ser usada. Daí, que tal eu colocar uma situação onde a fórmula, nem adianta você querer usar a fórmula, né? Era uma vez, moçado, um indivíduo que ele é A, heterozigoto, RH positivo, heterozigoto, e ele está cruzando com alguém B, heterozigoto, RH negativo. Gente, a pergunta é a mesma. Qual o número de possíveis genótipos entre os descendentes desse cruzamento? Qual o número de possíveis fenótipos entre os descendentes desse cruzamento? Vou logo adiantando, nem adianta tu querer usar fórmula não, tá? Não adianta você querer dar uma de gaiato e usar fórmula. Primeiro, porque tem um par aqui que é homozigoto. E a fórmula só vale quando você só cruza heterozigotos. Também não adianta utilizar, porque só vale quando a dominância é completa, e entre A e B é codominância. Em outras palavras, não adianta querer usar a fórmula, vamos ter que fazer na marra. Ou tu faz o quadradão, não gosto do quadradão, ou você vai lá e brinca um de cada vez e multiplica os resultados. Lá vou eu. Esquece o R, e Izinho com IBzinho. E A, Izinho com IB, Izinho. Pode dar IA e B, pode dar IB, Izinho, pode dar IA, Izinho, pode dar Izinho, Izinho. Moçada, quantos genótipos diferentes eu tenho entre os descendentes? Me ajuda a contar. IA e B é 1, IB, Izinho 2, IA, Izinho 3, Izinho, Izinho 4. Olha aqui agora. Você tem 4 genótipos diferentes. Então, para o par A, 4. Vamos para o R. Rzão, Rzinho, com Rzinho, Rzinho.
Rzão, Rzinho, com Rzinho, Rzinho. Ora, como Rzinho é Rzinho, só pode mandar Rzinho, eu vou colocar só um Rzinho na tabela, não tem problema. Pode dar Rzão, Rzinho, ou Rzinho, Rzinho. Moçadinha, quantos genótipos diferentes eu tenho aqui? Genótipos. Heterozigoto 1, homozigoto recessivo 2. Então esse aqui é um genótipo, esse aqui é outro genótipo diferente. Nesse caso são 2. Para o par do sistema BO, 4. Para o par do sistema RH, 2. 4 vezes 2, 8. E com isso, a fórmula já teria furado. Vamos nós, moçada, para o número agora de fenótipos, hein? Eu quero agora o número de fenótipos na brincadeira. Um de cada vez. E Azinho com IBzinho deu isso aqui. Quantos fenótipos diferentes eu tenho? Fenótipo é o tipo de sangue, né? Deixa eu colocar para vocês. E A e B, que sangue é esse? AB. E Bzinho, B. E Azinho, A. Izinho, 0. Isso quer dizer que se eu perguntar o número de possíveis fenótipos, pode ser AB1, B2, A3, 0,4. Quer dizer que você tem 4 possíveis tipos de fenótipos em relação ao sistema BO. Vamos para o sistema RH. Rzão, Rzinho, com Rzinho, Rzinho. Pode dar Rzão, Rzinho, RH positivo. Pode dar Rzinho, Rzinho, RH negativo. Nesse caso, moçada, quantos fenótipos diferentes? Ou RH positivo 1, ou RH negativo 2. Nesse caso, 2 possíveis fenótipos. Para o par do sistema BO é 4, para o par do sistema RH dá 2, e nesse caso, daria 8 também. Nesse caso, não adianta usar fórmula, não é cruzamento de heterozigotos, tem um par homozigoto. É um caso de codominância, o número de genótipos e fenótipos teria dado igual. Para quem não conseguiu ver ainda o número de possíveis fenótipos nos descendentes, lá vou eu colocar para vocês. Você pode ter AB positivo, você pode ter AB negativo. Você pode ter B positivo, você pode ter B negativo. Você pode ter A positivo, você pode ter A negativo. Você pode ter O positivo, você pode ter O negativo. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 possíveis fenótipos entre os descendentes. Daí, volto a dizer, se a segunda lei de Mendel sempre te der essa possibilidade, você pode fazer um de cada vez e multiplica os resultados. Landim, não gostei do seu método, vou fazer o quadradão. Faça o quadradão, se você se sente mais seguro fazendo o quadradão, faça o quadradão. O resultado vai ser exatamente o mesmo. Mas volto a dizer, quando eu tenho 3, 4 ou 5 pares de genes, usar o quadradão já não fica legal, né? Já vai ficar inviável de trabalhar. Daí, minha sugestão, se acostume a trabalhar desse jeito. Faz um par, faz o outro, multiplica os resultados. Para se no caso da prova caírem 3, 4 ou 5 pares e o quadradão ficar inviável, tu já sabe desenrolar do lá, né? Um de cada vez e multiplica os resultados.